parecer estranha para muitos de vocês. E, bem, na verdade, ela é mesmo. Mas aconteceu comigo e com os meus pais. Meu pai é um pouquinho mais velho que a minha mãe e agora ele já está na casa dos 40. Seu nome é Fred e é uma das pessoas mais animadas que conheço. Ele cresceu nos anos 80, como gosta de dizer, e quando criança simplesmente se apaixonou por ficção científica. Quer dizer, acho que naquela época era impossível isso não acontecer. Tudo começou quando ele assistiu ao seu primeiro filme do Star Wars, aos 5 anos de idade. E depois esse amor foi ficando cada vez mais forte. O Exterminador do Futuro, Blade Runner, Alien, O Império Contra-Ataca, O Segundo Exterminador do Futuro, Tron, O Legado, O Retorno de Jedi e, claro, ET. Ele encontrou um velho receptor de rádio na garagem e passava metade de seu tempo livre tentando captar sinais alienígenas. Ele tinha um amigo chamado Mike, que também gostava de ficção científica. Portanto, os dois passavam grande parte do tempo juntos. Para o meu pai, aquilo não era só uma brincadeira, como acontece com a maioria das crianças. Ele acreditava mesmo naquelas coisas. Em uma noite, isso tudo virou uma loucura. Meu pai tinha 13 anos na época, acho que era tipo 1989. Ele estava no andar de cima, em seu quarto, brincando com as frequências de rádio e não encontrando nada diferente, como sempre. Aí, de repente, sua janela se iluminou, como se já estivesse amanhecendo, e meu pai viu um feixe de luz vindo de algum lugar do céu. Totalmente fascinado, ele correu escada abaixo, saiu de casa, parou de frente para o quintal e viu uma coisa pairando no ar bem acima da casa. E um holofote enorme estava brilhando em cima dele. Ele ficou olhando para a nave, totalmente maravilhado e em choque, mas não tão chocado quanto as outras pessoas ficariam. Pois bem, ele sempre tinha desconfiado de que havia mesmo vida fora do nosso planeta. Dentro de 30 segundos, a nave espacial simplesmente desapareceu e nunca mais voltou. Acho que os extraterrestres pegaram todas as informações de que precisavam. No dia seguinte, meu pai contou tudo isso para o seu amigo Mike, mas ele simplesmente caiu na risada e disse que meu pai estava inventando aquilo. Foi nesse dia que a amizade deles acabou. E durante a vida toda, meu pai continuou a contar essa história para as pessoas que ele acreditava que fossem mais próximas e que estariam abertas a ouvi-lo, como seus melhores amigos ou as namoradas que teve. Mas toda vez a reação era: é mesmo? Todos achavam que ele era louco. A primeira pessoa a acreditar nessa história maluca foi a minha mãe. Acho que isso é a definição de amor verdadeiro. Eles se casaram muitos meses depois de terem se conhecido, isso já faz anos, e eu não conheço um casal mais adorável. Depois, a segunda pessoa a acreditar na história da nave espacial nasceu. Era eu. Meu pai não mudou muito desde então. Ele tem um emprego e tal, mas ainda é a mesma criança dos anos 80, obcecada por ficção científica. Ao longo dos anos, minha mãe até se tornou muito apaixonada por isso também, e realmente é difícil não gostar. Você precisa ver o quão persuasivo meu pai é. E claro, quando era criança, eu adorava isso. Quer dizer, ainda adoro. É muito mais divertido ter pais como os meus do que os que eles chamam de normais, que na verdade significa incrédulos ou chatos. Então, eu adoro quando a gente senta para assistir a Star Wars juntos. A trilogia original, claro. Mesmo já tendo assistido a esses filmes milhões de vezes. Eu adoro nossas viagens de acampamento, que obviamente sempre estão relacionadas a alguma caça a OVNIs. Existe até mesmo uma comunidade de caçadores de OVNIs na internet, da qual meu pai é um membro ativo. Então, quando há informações de que em determinada noite algum OVNI vai aparecer em algum lugar e esse lugar não é longe da nossa cidade, pode apostar que estaremos lá com uma barraca. Claro, depois de anos sem obter qualquer sinal de OVNIs, essas viagens se transformaram em simples viagens de acampamento em família e nunca deixaram de ser divertidas. O que eu vou contar para vocês aconteceu durante uma dessas viagens comuns. Nós estávamos sozinhos na floresta comendo marshmallow e olhando para o céu. Nem estávamos procurando OVNIs, pois o céu estava tão lindo. Aí, em determinado momento, uma névoa caiu sobre a floresta e já não conseguíamos ver o céu com tanta clareza. Na verdade, essa névoa ficou tão grossa que mal conseguíamos ver uns aos outros. A névoa interrompeu nossa contemplação do céu e nós estávamos prestes a entrar na barraca para dormir quando um enorme feixe de luz caiu sobre a floresta e começou a se movimentar para o nosso lado. Não dava para ver de onde essa luz estava vindo, mas isso foi suficiente para o meu pai ficar louco de felicidade.
Ele gritou que aquilo era exatamente o que ele tinha visto naquela noite de 1989 no quintal de seus pais. Então, meu pai pegou a câmera analógica, ele dizia que a digital não conseguiria captar um extraterrestre, e começou a tirar fotos. Mas foi em vão, já que a névoa estava muito espessa. Mas você tinha que ter visto a sua cara naquele momento. Depois de todos esses anos de dúvida e incredulidade, ele acabou provando que estava mesmo certo. Dentro de 2 minutos, os extraterrestres desapareceram. Nós nem dormimos naquela noite, pois estávamos muito empolgados. Não tínhamos visto nada, mas o que mais poderia ser? E desde então, meu pai sempre toca nesse assunto, e toda vez ele parece estar verdadeiramente feliz. Muitos meses depois disso, eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e vi um vídeo sobre um experimento. Um grupo de homens pegou um drone, colocou um holofote enorme e uma câmera nele e fez um círculo na floresta só para se divertir. O vídeo era incrível, mas quando eu dei uma olhada mais de perto, fiquei super decepcionada. A mesma paisagem, névoa espessa, a mesma data no canto do vídeo. O que a gente tinha visto naquela noite não era OVNI, era o drone. Infelizmente, tudo começou a fazer sentido. Você quer saber se eu contei para os meus pais? Claro que não. Com certeza, isso não os deixaria nem um pouco felizes. Mas isso não quer dizer que alienígenas não existam. Quer dizer, eu ainda acredito na história do meu pai, embora não dê para ter certeza. Como eles